Mais um Pod RJ no ar. E hoje, como sempre, um convidado muito especial. Mas antes de anunciar o nosso convidado, eu vou falar aqui que esse podcast foi uma iniciativa de duas grandes empresas que se juntaram para trazer conhecimento gratuito para você, dono de restaurante, que foi o JJ e a Arco Foods. Eu tô aqui com o meu brother Segundo. Tamo junto. Isso aí, cara. E queria falar para vocês que, além dessas empresas terem essa iniciativa, a gente conta com outras empresas que apoiam a gente. E empresas de qualidade também. Né? Eu queria falar para vocês da Compra Food Service, da Unilever Solution, né? Uma plataforma incrível para você realizar compras. E a gente tá com um desconto incrível para você fazer a sua primeira compra, que é o código de cupom, né? Se puder botar aí na tela. Pode colocar. Primeira Arco Foods, você vai ganhar 20% de desconto. É isso mesmo que você ouviu, é 20% de desconto em produtos incríveis como Hellmann's, Knorr, enfim, é só produto de alta qualidade. Produtos Tier 1, produtos de excelente qualidade. A maionese Hellmann's, você sabe, ela rende 30% mais, você paga 20% menos. Perdi até a conta do tanto de economia que a tua empresa vai fazer comprando com a Arco Foods. 20% de desconto, gente. Esse podcast, o Pod RJ, também tem o patrocínio total e restrito da Liotécnica, a maior liofilizadora do país. É a Qualimax, a marca que você conhece, que ajuda você a reduzir o seu CMV, dá muito mais padrão para você, para suas receitas. Imagina, você tem 1000 oportunidades de trabalhar com gelatina, pudim, flan, mousse, achocolatado. A farinha panko deles vai te dar um padrão de farinha panko que é espetacular. Qualimax é uma gigante nacional e uma enorme apoiadora dos operadores aqui no estado do Rio de Janeiro. É Arco Foods. Liga pra gente. Qualidade é Qualimax. 100%. E eu não poderia deixar de falar do JJ Summit, o maior evento de food delivery do Brasil. Esse ano ele está sendo aumentado para 2 dias. É isso mesmo, você ouviu? Serão 2 dias de evento. Né? A gente vai receber em torno de 3.000 donos de restaurante no Rio Centro. E os convidados estão incríveis. Esse ano a gente tem no nosso board de palestrante nada mais, nada menos do que Alfredo Soares, do Gestão 4.0. A gente tem Paulo Camargo, ACO do McDonald's e do Burger King, Starbucks e Subway. Enfim, Rafael Kiso, maior referência de tráfego Instagram do Brasil. E a Bárbara Bruna, maior referência feminina em tráfego pago. E outras feras como o presidente nacional da Brasel esse ano vai dar, né, aula lá, palestra com Paulo Somuti, né, um fera aí do mercado, dentre outros que a gente vai anunciar. Tem um Mara Cakes, fechamos com a Mara Cakes, a rainha das confeitarias. Meu Deus do céu. Eu não perdia nunca. Aí em 2025 eu vou estar lá, eu acho que eu não vou nem para casa, bicho. Eu vou ficar lá os 2 dias direto, porque é tanto conhecimento, é tanto network, é tanta coisa boa. JJ Summit, gente, olha só, era o evento que faltava para o Food Service Nacional, para o Food Service do Rio de Janeiro. A Arco Foods como presente aqui há 30 anos no mercado do Rio de Janeiro, a gente precisava muito, e todos os operadores, né, a gente tinha uma sede de conhecimento, uma sede de ter um fórum, um lugar onde a gente se encontrasse, se conectasse, trocasse experiências, aprendesse e levasse o aprendizado de volta para as nossas operações. E a JJ criou isso para a gente, é JJ Summit, 19 e 20 de agosto. Coloca na tua agenda aí, compartilha pra galera. Maravilha. Senhoras e senhores, queria apresentar para vocês, ele é advogado por formação, né, e decidiu fundar um restaurante chamado Formigueiro. Ele é CEO e fundador do Formigueiro, um fenômeno das vendas no delivery no Rio de Janeiro, e eu tenho orgulho de dizer, porque ele é de uma área que eu fui nascido e criado, que é Jacarepaguá, né? Mais precisamente na área da freguesia. Cláudio, seja bem-vindo. É um prazer estar conversando contigo aqui. Estou querendo fazer esse podcast já faz bastante tempo. Né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho aí. Né? O mercado fala muito o seu nome hoje. Né? Então, queria te agradecer de coração por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que o que você vai falar aqui vai ajudar muitos donos de restaurante, né, com o seu conhecimento, e é isso que a gente busca aqui no Pod RJ. Muito obrigado. Eu queria agradecer primeiro você, Rafael, Pod RJ, o Segundo, todo mundo aqui que
estar presente, vai estar ouvindo a gente. E achei muito legal a oportunidade de você ter me convidado agora, porque de 2 meses para cá, eu venho pensando em muitas coisas assim, o que está me fazendo uma nova energia, né? Está me dando uma nova energia, eu já estou com 60 anos, então assim, está me dando uma nova energia poder estar conversando sobre o problema de restaurante, hamburgueria, delivery. E eu tenho participado de alguns bate-papos e tem sido muito legal isso. Poder passar um pouquinho da minha experiência, né? Como empresário, como empreendedor, como dono do formigueiro, enfim. Porque eu acho que as pessoas hoje estão muito no efeito manada da internet. E eu estou tentando fazer um pouco de contraponto a esse efeito manada e tem dado um resultado bem legal. Porque as pessoas estão falando que tem tanto tempo que eu não ouvia isso, e às vezes é o básico do básico que a pessoa precisa ouvir. Ontem a gente teve uma visita lá no Formigueiro de 30 empresários, organizado pela Mercoclube, que perguntou se podia levar as pessoas lá. Eu falei, claro, por prazer. Mercoclube. Vou dar um abraço aqui pro Rafa e pro Ricardinho, 2 feras do mercado aí. Aquele abraço. E foi muito legal, porque teve gente que... Eu tenho um computador na minha área de delivery e 2 monitores. E aí o cara falou, como você faz tanta entrega com um computador, 2 monitores e uma pessoa? Eu falei, não sei, a gente faz. A gente responde ao chat, a gente faz tudo isso. Nossa, eu estou começando agora, queria botar 3 computadores. Eu falei, gente... Então, assim, acho que às vezes as pessoas têm visto tanta coisa na internet, e eu acho muito legal, tá? Eu com 60 anos, eu sou do tempo que eu fazia MBA presencial, tenho MBA no Copiad, não sei o quê, mas tinha que ir até o fundão para fazer aquele MBA, e hoje você vê na internet tanta coisa gratuita, o acesso é gratuito. Só que se você não consegue ver assim, não, isso é para mim ou isso não é para mim. Se você vai pelo efeito manada atrás de tudo e achando que está tudo certo, sem você parar e raciocinar, você às vezes vai sendo levado a nem começou o negócio, já está quebrando. Então, eu acho que a primeira regra, que eu acho que foi muito bacana terem me convidado, você me convidado aqui e outras pessoas me convidado para outros assuntos, gente, vamos voltar para o básico, vamos falar de feijão com arroz, vamos falar de fazer conta básica. A gente estava batendo papo informal, a gente até falou da moda do CMV. Vamos antes de falar de CMV, vamos perguntar se a gente sabe fazer conta de percentual. Sabe o que é 10%? É um pouco daquele, o óbvio que precisa ser dito. É o óbvio que precisa... Rafael, assim, eu brigo muito, tá, por uma coisa nesse país que é educação. E eu tenho uma teoria que fala, enquanto você não tiver educação, não vai ter um país decente. Tá? Outro dia, na época da eleição, tinham 2 funcionários meus que são amigos, quase saindo no tapa, brigando. Eu falei, vocês estão brigando por quê? Por causa de A e de B. Eu falei, peraí, o que A ou B já fizeram para vocês? Eu queria que entendesse. E aí pararam, olharam... nada. Eu falei, vocês vão perder a amizade por causa de A ou B? Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, acho que educação sempre. E se você não tem educação, se você tem plena consciência que você está num país empreendedor, microempreendedor. Quando a gente fala de restaurante, a gente tem que lembrar que aquela banquinha da moça que vende ali aquele cachorro quente, ela é empreendedora. Ela é uma microempreendedora. E aí você não sabe se ela sabe fazer conta ou não. Então, eu acho que, assim, se você puder ajudar essas pessoas, eu acho que é muito legal. E toda informação é uma ajuda muito bacana nesse país sem educação. Bacana. Cláudio, conta um pouco da história, como é que começou da sua carreira trabalhou com editoras, né? Você é formado em Direito, né? Como é que foi do início até chegar nesse fenômeno que é o formigueiro hoje? Eu, na época, antes de montar o Formigueiro, eu tinha editora e estava caindo muito o movimento da editora, né? E aí uma filha minha queria montar um negócio de bolo, a Rafaela, que hoje ela tem até o negócio dela, e
eu falei, tá bom, vamos montar um negócio de bolo. E o Formigueiro era um nome que estava bem adequado. Ela gostava do bolo formigueiro, então ficou bem adequado o Formigueiro. A gente montou na freguesia, mas eu cometi um erro que acho que eu acho que é muito legal a gente falar de erro, tá? Porque as pessoas só falam de sucesso, elas nunca falam de fracasso. Verdade. E às vezes o fracasso ela ajuda muito mais do que o sucesso, porque o sucesso todo mundo conta. E a gente não identificou o público-alvo legal da freguesia. A gente fez um negócio como se fosse para o Leblon e Ipanema, sem entender que aquele produto não estava adequado àquele público. E um ano depois a gente parou e sabe, tinha dia de fechar a conta que eu ficava ali no Freguesia Center e tinha uns toquinhos ali na entrada da garagem, tinha dia de você sentar ali e quase chorar, porque você falava, pô, não entrou um cliente, meu produto é tão bom, e o que eu vou fazer aqui? E a minha filha foi para a Europa, enfim, estudar na Le Cordon Bleu, e eu fiquei com o Formigueiro. E eu falei, o que eu vou fazer com o Formigueiro? Bom, não sei fazer doce, não sei cozinhar, adoro comer, mas vamos transformar em alguma coisa. Aí fomos transformando em almoço executivo. Era antes da pandemia, então você tinha ali muito movimento, banco, passarela da freguesia, você tinha muito movimento de pedestre. Então fomos transformando o que era em doce em comida, num lugar de 30 metros quadrados. Era bem pequenininho. Mas sempre, apesar de eu não ser cozinheiro, não saber cozinhar, eu gosto muito de comer. E eu nunca vou permitir que você, como cliente meu, coma alguma coisa que eu não comeria. Eu nunca vou permitir te vender alguma coisa fora da validade, estragado, porque está para vencer. Eu não vou comprar uma matéria-prima ruim, porque você não pode pagar. Então, assim, eu tenho os meus princípios e eu não mudo. E isso é uma coisa que, assim, não adianta, que não vai me convencer. E a gente começou a vender, só que com 30 metros você tem um limite de faturamento. E a gente foi para o delivery para buscar mais faturamento. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo até hoje, o Pablo. Ele é o responsável por toda a minha área de motoboy. Ele, na época, eu tinha 2 motoboys, ele era um deles. Eu falei, esse garoto é diferenciado, ele é interessado. Eu falei, porra, sai de motoboy e vem do início aqui. E foi uma pessoa que me ajudou bastante, porque ele fazia o controle de qualidade, né? Então era assim, saía aquela quentinha e ele via, tá bom ou tá ruim? Tá ruim, ele voltava para a cozinha. O pessoal da cozinha ficava uma arara, mas isso foi muito fundamental para o sucesso. E isso foi, aí veio, na época da pandemia a gente já tinha 10 motoboy, então a gente já estava com uma estrutura de delivery montada. iFood na época? iFood. Uhum. Já estava com a estrutura de delivery montada e a gente foi tocando. Só que com 30 metros, 50 metros, você tem um limite, tem um espaço físico, que não adianta, que cozinha brasileira, você tem um problema de espaço. E a gente foi tocando. Na época, um mês antes da pandemia, eu ia fechar uma loja, que é onde a gente está hoje, acabou que eu não fechei. Eu falei, não vou continuar aqui mais um tempo, mas aí veio a pandemia e a pessoa me procurou de novo depois. Eu falei, pô, eu preciso de espaço. E aí fechamos a loja, o aluguel da loja onde está o Formigueiro hoje. E um conhecido na época, ele tinha uma pizzaria, ele falou assim, pô, vende costela. Aí eu falei, pô, isso não vende. Aí ele falou, vende, bota costela aí. Aí eu falei, tá bom. E a gente botou costela naquele latão, né? E botou e foi. E aí começou aí, e a vizinhança, que sempre colabora, fazendo denúncia na vigilância, porque tinha... Costela no latão. tinha lá um latão que fazia cheiro, que não sei o quê. Uma vez um fiscal chegou lá e eu conversei com ele, uma pessoa extremamente educada, e a gente tinha autorização para calçada, eu pago até hoje taxa de calçada.
enfim. E aí eu falei para ele, mas eu pago. Aí ele falou, não, mas comida não pode. Eu falei, mas o camelô vende. É camelô. Você não é camelô. Eu falei, tá bom. E tinha o terreno atrás, que a proprietária não fazia nada com ele. Eu falei, posso alugar? Aí a moça falou, pô, mas é nada. Eu falei, não, mas para montar uma churrasqueira, enfim. E aí a gente foi crescendo, e hoje o formigueiro tem 600 metros quadrados. Que legal. Caramba. Então, assim, foi uma questão de, como é que eu posso falar? Sobrevivência. Nós saímos de uma doceria, foi um plano de negócio não feito, que no final deu certo, né? Ninguém fez o plano de negócio era uma doceria. E virou hoje um restaurante de comida brasileira, que eu tenho muito orgulho de quando as pessoas perguntam o que é o seu melhor produto. Eu falo arroz e feijão. Ah, mas isso não pode ser o melhor produto. É. Aí você fala, mas por quê? Porque eu tenho na minha esquina o Garriga, que é um colégio muito bom ali na freguesia. Eu tenho uma clientela enorme de crianças que você pergunta assim, você vem comer aqui por quê? Porque o arroz e feijão é igual da minha casa. Então, assim, por que minha melhor comida é arroz e feijão? Primeiro, porque eu tenho orgulho de ser brasileiro. Segundo, porque o arroz e feijão é a comida do brasileiro. Comida afetiva do brasileiro. É comida brasileira, gente. Não tem jeito. E terceiro, porque ele é validado pelas crianças. E criança não mente. Então, a costela, o cupim, que é sensacional. A gente está participando, inclusive, de comida de boteco com um petisco, vai estar lá no cupim. Então, assim, o formigueiro ele começou de uma necessidade de transformação de uma confeitaria em algo que fosse mais fácil de gestão, que era comida brasileira. E, Cláudio, você teve a generosidade de compartilhar com a gente um erro. Mas nesse primeiro momento, se você fosse citar um acerto que você teve, foi ponto, foi produto, foi a proximidade de uma escola, de ambiente, experiência. O que você tem de acerto para dizer, cara, foi ali que eu... Primeiro, eu acho que assim, isso vale para qualquer um, tá? Primeiro acerto é você saber se você quer ser empreendedor ou não. Eu sempre fui empreendedor, eu sempre quis ser. Então, acho que esse é o primeiro acerto. O empreendedor, ele sabe que ele vai vir o erro, mas você vai ter que resolver aquele abacaxi que o dinheiro é consequência do seu trabalho. Mas o que eu acho que foi fundamental nisso tudo aí foi o ponto. Apesar de ser uma loja pequena, ela tinha um ponto muito legal na época ali, que era Três Rios com Jeremário, era um lugar que tinha muita passagem. Então, na hora que eu transformei a confeitaria, que não tinha fluxo, para uma comida afetiva de arroz e feijão, né, uma comida brasileira, você traz o público. Imediatamente aquelas pessoas vão passando. E acho que uma coisa que eu sempre briguei muito, tá? Eu acho que foi o meu maior acerto no ramo de alimentação. Sempre cobrar um preço justo e entregar uma comida de qualidade com uma matéria-prima boa. Eu sempre fiz conta. E podia ser barato? Podia, mas era o preço justo e era isso que eu queria, sempre levar para o meu cliente. Então, assim, eu nunca, por ser uma comida boa, eu vou cobrar mais caro. Por ser uma matéria-prima, eu vou cobrar mais caro. Então, acho que o maior acerto que eu tive foi sempre calibrar o preço da minha comida com a qualidade daquilo que eu estou entregando, sem nunca estar olhando para o lado. Tá? Isso eu acho que é o meu maior defeito, é que eu olho sempre para frente e eu vejo lá os grandes players, eu estou sempre olhando para eles. Aí você fala, mas o cara que está do teu lado? Não. E o que está atrás? Não. Eu vou olhando sempre para frente e fazendo o que eu acho que é correto para eu chegar lá na frente. Então, acho que quem trabalha com alimentação, às vezes tem um erro muito grande de valorizar o seu produto achando que ele é o melhor. E não existe o melhor. Quem vai determinar se é o melhor ou não é o cliente que vai pagar a conta. Ele é o cara. Ele é o cara, o cliente é o cara. Maneiro. Gostei disso aí, hein? Ah, demais. Olha, já tem mais um corte aí, gente. Corta pra 2 que tem corte aí. Ô, Cláudio, vou passar por alguns pontos aqui que são desafiadores hoje para o dono de restaurante. Né? Só para te dar uma informação, hoje a gente vem no mercado, eu posso dizer que doente, né? Porque onde nesse mercado você tem quase 50% não lucrando ou empatando,
Eu posso dizer que é um mercado doente, esse ramo de alimentação de restaurante. Né? Então, e por diversos motivos. Vamos começar pelo primeiro deles, que é o tema pessoas. Né? Hoje os donos de restaurante estão com muita dificuldade, não só de contratar, mas como de manter, né? E fazer com que os funcionários tenham um bom serviço no restaurante, executem um bom serviço. Queria saber como é que está esse tema hoje no Formigueiro. Se você faz alguma coisa de diferente do mercado para ajudar com isso, queria saber um pouco desse tema. Então vamos lá. Quantos anos você tem, Rafael? 42. 42, eu tenho 60. Então você imagina um cara de 60 anos, que há 40 anos, vamos dizer, é patrão, e aí de repente você está passando por toda essa transformação. Eu, Cláudio, tenho que me transformar muito mais rápido. Porque o que era há 40 anos, hoje não existe mais. Então, é assim, acho que a primeira coisa para fazer, no meu caso, tá, fui eu ter me reciclado mentalmente do que eu tinha 30, 20 anos e 40 anos, hoje não existem mais. São padrões que não existem mais. Tá? O que eu posso fazer? Cada dia eu brigo mais para tentar dar uma melhor qualidade para o meu colaborador. Tá? Então, assim, a gente dá plano de saúde, a gente tenta dar uma alimentação legal todo dia para eles. A gente tenta conversar. Quando a pessoa, você vê que tem alguma dificuldade, hoje eu tenho uma RH muito boa, foi uma excelente aquisição que eu tenho hoje no Formigueiro, que é a Luciana. Ela tem a maneira de conversar muito suave com as pessoas, então isso ajuda bastante. Mas, assim, eu sempre tento formar pessoas. Tá? Hoje a minha gerente, a Val, uma vez ela foi chorar para mim, pedindo as contas. Eu falei, por que você quer ir embora? Porque o senhor brigou comigo. Eu falei, mas quer ir embora? Tá chorando porque eu briguei com você? Ela hoje tem um orgulho de dizer que faz motoboy chorar. Então assim, a gente tenta formar as pessoas. Só que o maior problema é aquela pessoa querer ser formada. Aquela pessoa ter educação para entender o que você está levando, o que você está dando uma oportunidade. Cara, você chega e fala assim, olha, eu tenho um emprego que te permite isso. Tem funcionário que a gente quer promover e ele não quer promoção. E por quê? Porque não quer. Já tive esse exemplo aqui. É normal hoje, principalmente para a geração Z. É normal, não quero, tá bom aqui. Eu tenho hoje uma líder de cozinha que também começou comigo há muitos anos, que ela tem 1,5 m, da tua terra retada, mas a baixinha ela se impõe de tal maneira que... Mas foi formada também, quis aprender, dei para ela agora um curso de gastronomia. Então você, cara, você quer? Vamos junto. Bahia prospera. E aí você fala assim, vamos junto, a gente acredita em você, eu te pago um curso, eu pago não sei o quê. Porque eu quero que você seja melhor como profissional, não para mim. Eu sempre tive uma teoria. Tá? Eu acho que a gente vive numa democracia onde você não é obrigado a trabalhar no lugar que você não queira. Mas também você não precisa atrapalhar aquele lugar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí a pessoa... né? Ela às vezes não quer ir embora porque ela diz que vai perder um fundo, porque ela tem um ano que tem R$500 lá naquele fundo, sei lá, e ela quer ficar passando mal o dia a dia, tentando... Então, assim, pelo amor de Deus. Então, agora, eu acho que tem um negócio, tá? Eu não reclamo de funcionário, não. Eu acho que isso que você levantou como tema, se as pessoas entenderem que problema de funcionário é um problema que existe já, então esquece, não ache que vai resolver. Sim. Não vai, porque está no teu dia a dia, já está no escopo ali. Então você tem que ir tentando fazer com que os que estão dentro, eles acreditem na tua empresa. O mais legal é quando a pessoa pede para ir embora e depois fala assim, eu quero voltar, mas aqui não era tão ruim.
Então, assim, porque a gente vive num mercado que às vezes R$100 a pessoa sai por R$100. Então, o que eu faço, o que eu tenho tentado fazer, o que eu faço não, tá? Desculpa, o que eu tenho tentado fazer é tornar cada dia o ambiente melhor. De trabalho. Agora, tem uma coisa que eu sou da geração de 40 anos atrás. Eu não abro mão dos meus princípios. Legal. Então, mas é ruim. Não, não sou ruim. O meu jogo é muito correto, é muito honesto, é olho no olho. Agora, você não vai me fazer... Eu não... Assim, porque qual é o grande problema do empresário brasileiro? Na sua maioria. E você sabe disso que você vive com delivery. Eu não tenho delivery porque motoboy da ação trabalhista. Gente, qualquer funcionário da ação trabalhista. Sim. Você abriu e você tem um empregado, você tem ação trabalhista. Tem ação não, você tem o risco da ação trabalhista. Então, se você como empreendedor tiver medo de ter os seus princípios, com medo de alguma consequência, acabou, meu amigo. Você uma vida de medo. Você, por ser empreendedor, você é naturalmente diferente de uma pessoa que não teve a coragem de empreender, né? Eu acho bold isso. Então, acho muito o que você tem que fazer, o que os empresários hoje têm que fazer, principalmente no ramo de restaurante, eu acho que é tentar tornar aquele ambiente que já é quente, já é horroroso, o melhor possível. Sabe quando vai ser o melhor possível? Nunca. Não. Nunca. Porque a gente sabe que é difícil chegar ao melhor possível. Mas se você tiver na sua consciência, a sua consciência de que você está fazendo todo dia uma ação melhor, se você está ajudando, eu acho que é legal. Eu acho que isso é legal. Porque você vai agradar a maioria, não vai agradar a todos, mas eu acho que é um problema que está aqui. E não adianta dizer, a maçã podre. Cara, você vai substituir a maçã podre pela banana podre, é o ser humano. Eu acho natural, assim, se você faz gestão de pessoas, se você cuida da pessoa, você cuida das pessoas, você contratou uma pessoa de RH, você teve uma seleção cuidadosa para ter uma pessoa boa, qualificada para estar ali. Sim. Eu acho natural você esperar que a pessoa cuide de você também, sabia? Você como empreendedor, eu acho natural você esperar dela que ela cuide do teu negócio. Pô, eu estou fazendo esforço, eu estou gerando emprego, estou trazendo para você o máximo, o melhor possível. Perfeito, acho que essa palavra é o melhor possível. Eu acho natural. E tem uma coisa que eu fiquei curioso. Assim, só um detalhe, acho que o mínimo que você espera dela é lealdade. Lealdade, Acho que é o mínimo, lealdade. Agora fazendo um papel ao contrário, né? Porque eu vejo também muito dono de restaurante batendo no funcionário, né? Só que a gente tem que olhar pro cara também, né? Pro cara que é funcionário, né? Tem um grande empreendedor do ramo de restaurante lá nos Estados Unidos, você deve ter ouvido falar nele, no Danny Meyer, que é o dono do Shake Shack. Uhum. E ele é dono do Shake Shack e outras operações milionárias que... Enfim, esse cara ele tem autoridade para falar. E ele tem uma filosofia para pessoas que ele fala assim, ó... Cara, nas minhas empresas, não é o cliente em primeiro lugar. É o funcionário em primeiro lugar. Porque é ele que vai proporcionar a experiência para o meu cliente. Então, assim, eu dependo exatamente do meu time, né? Então, já começa que aqui as pessoas não são chamadas de funcionário. Aqui, eles são o meu time, né? Então, acho que eu vejo isso como... É lógico que a gente precisa amadurecer muito para estar nesse nível, mas eu acho que é por aí que tem que ser o caminho. Que não dá mais para você achar que vai pagar um salário mínimo pro cara ali e por aquele salário mínimo ele tem que... Uma contraprestação. Se matar de trabalhar e ser o melhor. Porque não adianta. Mas eu vou te falar. Esse cara é um homem do seu tempo, 2025, e é um homem da sua geografia. Ele sabe o que está acontecendo em 2025 nos Estados Unidos. Ele sabe do problema. E ele tem uma estratégia para endereçar isso. Eu achei espetacular. Sim, e eu falo o seguinte também. Então, hoje tem cara que ainda está no pensamento antigo, que acha que vai pagar e porque ele está pagando o salário, o cara tem que fazer. E não vai, a gente sabe. O Cláudio acabou de falar, cara. A gente já sabe do problema. Não vai. Então você tem que entender que aquele cara é o teu time, né? E você tem que olhar para ele primeiro antes do cliente, porque é ele que vai proporcionar essa... Eu acho assim, se for um troço que às vezes eu vejo empresário se orgulhar, né?
que eu pago em dia. Cara, pagar em dia é obrigação, desculpa. Tá no contrato. Tá no contrato. Como obrigação do funcionário comparecer. Eu pago em dia, tá no contrato, chegar na hora. Eu vou dar um prêmio porque tá no contrato. São coisas... Lá no Formigueiro a gente dá prêmio porque a pessoa não falta ou chega na hora. Desculpa, mas teoricamente isso não deveria nunca ser um prêmio. Sim. Porque isso está no contrato, mas são coisas que você vai buscando para tentar cada vez melhorar. Agora, eu acho que tem um problema aí, quando a gente fala de pessoal, né? O Formigueiro não é simples, né? Enfim, é uma empresa já com situação fiscal já onde a folha já pesa bastante. Então, o que eu fico muito triste às vezes é que você poderia até pagar mais, mas só que a carga tributária aqui é tão alta que no final você vai ter que transportar aquela carga tributária. Aquilo está na conta. Para a conta fechar, às vezes o percentual de imposto, GPS, enfim, é muito alto. Seu desembolso é muito maior do que o que ele recebe. Muito maior. Então você dá plano de saúde, você dá prêmio, você dá bonificação, você dá tudo. Mas tem uma coisa que você falou aí, não lembro se a gente estava em off ou estava já, ouviu? É que às vezes essa geração, ela não quer nada disso. Por mais que você tente, e às vezes você vê que a geração mais velha, ela absorve isso. Então, acho que tem um problema de geração, que às vezes você vai ter geração que você vai ter que começar a contratar, às vezes, pessoas mais velhas, que elas vão entender melhor determinadas tarefas. Mas tem coisa que você também não... A pessoa mais velha, ela já está cansada, por mais que ela queira, ela também não vai. Mas eu acho que assim, eu acho que é um problema simples, tá? O problema existe, é sério, é grave, então não adianta ficar nessa balela. Eu acho que as pessoas têm que resolver. Cada um vai tendo que achar dentro do seu estabelecimento a melhor maneira de resolver, mas... É o problema. Eu acho que tem que ter uma autorresponsabilidade. Por exemplo, hoje, quando tem um funcionário aqui que está bem ruim, que está atrapalhando, que está sendo laranja podre, a culpa disso é minha. Não é dele não, porque ele vai ser assim independente do lugar que ele for. A culpa é minha desde a seleção, que não consegui ter a capacidade, né? Por exemplo, eu empreendo há 25 anos, né? Eu comecei a empreender com 18 anos, tô com 42. Então eu empreendo há 25 anos e, cara... Eu é que cometi o erro de não conseguir selecionar corretamente aquele cara, de treinar, né? E se aquele cara tá fazendo aquele monte de cagada é porque eu errei 2 vezes. Primeiro eu errei em contratar e depois eu errei em não demitir ele rapidamente para não estragar minha empresa. Então a culpa é minha, não é do funcionário, né? A legislação te dá 90 dias, né? Para você observar. Dá 90, mas eu sempre falo, olha, você tem 45 dias, e aí nos primeiros 45 dias, você tem a possibilidade da gente sentar, conversar, entender se para mim não está legal, se para você não está legal. Olha, a empresa não é aquilo que eu queria, então tem esse primeiro corte e tem o segundo corte. Aí a gente passa por esses 2 cortes, aí eu acho que a gente tem 2 pontos de agreement, não? 3, né? O primeiro apertou a mão, o segundo e o terceiro. Vamos avançar. Uma coisa que eu comecei a ganhar, tá? Que você falou agora, eu me lembrei. De um ano para cá, a gente parou de... tô com medo de não conseguir outro, então venci os 90 dias. Não, agora, você chegou no 45, observou, não está bem... Resolveu. Cortou. Mas vai me dar um trabalho, vou ter que buscar outro. Vai ser melhor esse trabalho. Então, eu vejo muito dono de restaurante, não sei se vocês percebem isso, com muito medo de perder um funcionário, de não contratar. Então, isso vai virando uma bola de neve. Então, lá a gente adotou a política que é a seguinte, 90 dias é para ser levado a sério. 45, 90 para ser levado a sério. Porque depois custa caro e vai atrapalhar muito. E, Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que eu estou fazendo a pergunta para a pessoa certa. Cláudio Luiz Brandão José. Para a pessoa que está sentada na banqueta hoje, chorando, estou sem cliente, etc. Eu escutei uma frase sua que você falou, não, pô, eu virei o cardápio, botei feijão e arroz e o cliente vem. Mas eu sei que não é tão mágico assim, eu sei que tem muita coisa, os meandros, as nuances do que você fez para atrair clientes. Para essa pessoa que está sentada nessa banqueta hoje, pensando, cara, como é que eu faço para atrair meu cliente? Quais são os... Claro, a gente não tem dinheiro para tráfego pago, a gente não tem dinheiro para fazer grande estratégia de marketing. Quem está ali foi o cartaz, foi o boca a boca, avisou para todo mundo, chamou a galera, foi na empresa.
Rafael tinha lá o JJ, né? O JK. JK. E eu morava na freguesia na época, chegava lá na minha caixinha de correspondência. E eu dei muito panfleto. Eu dei muito panfleto. Aí as pessoas, mas por que você não paga? Eu pagava para alguém distribuir. Mas uma das coisas que me ajudou muito a melhorar o meu negócio foi aquela panfletagem naquele lugar de circulação e olhando na cara das pessoas. E aí as pessoas, pô, mas você é o dono, está dando panfleto. Eu falei, mas isso aqui custa dinheiro. Então eu dando panfleto não me faz... Cara, minhas filhas falam um negócio que eu acho muito legal. Eu nunca tive medo de nada e eu estou sempre inventando e me reinventando. Então, eu acho que é isso, entendeu? Não tenho vergonha de dar panfleto. Isso é um trabalho. Acabou. E eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que buscar o cliente, amigo. Eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que sobreviver. Eu não tenho investidor. As pessoas brincam, quem é seu investidor? Eu falo, Banco Itaú. Ah, por quê? Porque eu pego empréstimo lá. Ah, mas você pega empréstimo? Pego. Aí você paga o pago. Mas e você não preferia ter sócio? Não. Por quê? Porque o empréstimo eu sei quanto eu vou pagar. O sócio, se ele não acrescentar nada na minha vida, ele vai ser o quê? Ah, ele vai estar ali investindo e aí ele vai achar que eu tenho que dar um retorno que ele acha que... Porque as pessoas acham que restaurante é uma mina de dinheiro. Quem são essas pessoas, pelo amor de Deus, gente? O banco, ele diz quando você tem que pagar para ele, pô. Cara, é engraçado essa recepção. Uma vez eu fui visitar um franqueado, né? Que entrou para uma franquia, não vou falar aqui o nome, né? E aí essa franquia tinha o JJ. E aí o dono da franquia me ligou e falou, Rafael, vai lá visitar esse meu franqueado que ele tá com problema na plataforma, tá reclamando pra caramba, esse cara já me dá problema, que não sei o quê. Aí beleza, eu fui lá pessoalmente. Fui lá em Nova Iguaçu. Aí cheguei lá, aí era uma mulher. Aí ela falou, Rafael, eu vou te falar a verdade. Sabe o que tá acontecendo? Eu investi nessa empresa aqui e tem 6 meses já e eu não consegui ganhar dinheiro. Isso é o maior absurdo que se pode... Você veja só, eu investi... Aí eu falei pra ela, posso falar uma coisa? No meu primeiro negócio, eu demorei 10 anos pra me começar a ganhar dinheiro. Ela, 10 anos? Eu falei, 10 anos. Demorei 10 anos, depois ganhei dinheiro, mas eu demorei 10 anos. Aí a mulher falou pra cara, então esse negócio de empreender não é pra mim, não. Eu gosto de dinheiro imediato. Eu falei assim, então você tá no lugar errado. Tem que Aí eu comecei a explicar pra ela, empresa não é assim. Você vai plantar pra colher no futuro, né? Porque você querer entrar e ganhar dinheiro agora, você não vai ganhar, né? E aí ela ficou com aquela cara assim. Eu falei assim, eles deviam ter te falado isso na hora que você comprou a franquia. Só que ninguém fala, né? A gente só fala pra... Pô, gente, mas também... Então, uma coisa também que eu acho importante, que você falou da virada, tá? E acho que tem muito a ver com franqueado isso. Cara, eu tenho que trabalhar, filho. Se não está dando dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entender porque não está dando dinheiro e tenho que tentar achar a solução. E às vezes a pessoa vai empreender achando que ela vai ficar em casa, vai contratar alguém e ela investiu ali e ela vai ganhar dinheiro. Não é bem assim, né? É igual aquela história. Eu vou comprar uma franquia aqui porque o meu filho tá sem fazer nada, aí eu vou dar aqui para ele ganhar um dinheiro. Ou então para minha esposa que tá em casa, eu vou dar. É mó furada isso. A franquia foi feita pro cara que quer trabalhar, pro cara que quer viver o negócio, respirar o negócio e ser empreendedor, né? Não é um investimento. Então, mas aí a gente vai no que você falou do funcionário, né? Seleção, né? Exatamente. Às vezes você fica com tanta vontade de vender uma franquia que você sabe que aquilo não vai dar certo, mas é mais uma que você está no mercado. Sim. E acho que agora também a gente tem a nova moda, que é sócio investidor, né? Sim. Você sai abrindo uma porção de restaurantes, você não tem nem know-how para operar mas você arruma uma porção de colega teu que tem 50 mil, 100 mil, aí vamos fazer um sócio investidor. E aí é uma opção de gente perdendo dinheiro. E perdendo amigo. Perdendo amigo, perdendo dinheiro. Então, assim, são momentos. Acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta que acho que eu nunca fiz no podcast, Cláudio. Você começa... Fiquei até preocupado agora. Não, fácil, essa bolezinha. Você começa um negócio, cara, tô sem fornecedor.
eu vou pegar no Ceasa, vou pegar. Quando foi que você começou a comprar de distribuidor e por quê? Eu fui muito ao Ceasa. Tá? Ceasa, imagina. Fui muito ao Ceasa. Eu ia na Cadeg, que eu era mais preguiçoso, a Cadeg era mais perto. É um pouquinho mais caro, mas é... Mas eu sempre... Primeiro eu tive uma vantagem, você falou um negócio que no início foi uma vantagem, tinha um açaí na porta, né? Tinha um açaí bem ali na porta ali. Então ajudava bastante. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiz a conta e era uma conta assim, se eu for ali é menos R$1. Eu falo, cara, mas se eu for crescer, eu não vou crescer indo ali menos R$1. Eu preciso ter o fornecedor. E eu fazia a conta do fornecedor me trazendo. Eu ia muito, às vezes, a Cadeg por dificuldade de encontrar o produto XYZ que eu precisava e não tinha. Eu pago mais caro, eu tenho uma conta de hortifruti altíssima. O cara leva para mim que é mais caro. Mas eu vou fazer o quê? Então, assim, eu acho que vai muito da sua filosofia. Por exemplo, eu sou cliente de vocês, né? Conheço o Oswaldo há algum tempo, sou cliente de vocês. Eu acho que vocês são muito legais. E vocês têm preço. Eu acho que, assim, se você tem um bom serviço, se você tem um bom preço, mas ali no açaí, ou, enfim, em qualquer lugar, se tem açaí por ser referência, tá? Mas ali naquele supermercado XYZ está menos R$1. Aí você olha para a pessoa e fala assim, mas você todo dia vai ter menos R$1? Não. Isso não é economia. Então faça uma precificação dentro do preço de mercado. Se eu quiser aproveitar aquela oferta daquele determinado momento que eu tenha tempo, eu vou me disponibilizar e vou até ali, isso. Mas não faça o seu negócio baseado em cima de ofertas. Não faça. Não faça o seu negócio baseado em cima de sonegação. Não faça. Sonegação faz parte do jogo? Pode fazer, mas nunca construa um negócio que você não paga imposto e acha que esse negócio é saudável, porque não é. O negócio, acho que assim, voltamos à teoria do vamos fazer conta. Fazer conta dá trabalho. Eu brinco que falo que matemática é cruel, ela não permite erro. 1 mais 1 vai ser sempre 2. Então, assim, se você quer crescer o seu negócio, e se você quer manter o seu negócio, não é nem crescer hoje em dia, manter, faça conta. Pague imposto. Porque amanhã a conta vai chegar, não tem jeito. Mas os meus empregados, todos, né, são CLT. Mas, poxa, não, cara, olha só, é o mínimo que eu posso dar para eles, é isso. Todos eles são CLT, são. Mas a sua folha de pagamento é alta? É. Você paga muito imposto? Pago. Mas por que não faz isso? Não tem... Eu vejo hoje gente vender, e muita gente na internet, tá? Ontem a gente estava até num bate-papo sobre isso. Eu vejo gente vender coisa errada como se fosse coisa certa. Você pode fazer coisa errada. É um direito seu. Mas você não pode vender coisa errada como se fosse certo. Isso eu acho uma maldade muito grande. Sim. Isso eu acho maldade. Cita um exemplo pra gente. Abra 2 empresas. Uma para você ter empregado e outra para você ter uma vida simples para você ter empregado e outra é a que você fatura. Determinados ramos, a Receita Federal não permite que você tenha empregado terceirizado. E as pessoas estão vendendo como essa verdade. Aí ontem a gente estava num bate-papo e aí uma das pessoas era contadora, o cara falou, cara, mas eu acho que você está certo quando você diz que não pode vender. Eu falei, é isso, é só você dizer, olha, a probabilidade disso dar errado é mínima, de alguém te pegar. Mas o dia que pegar... Então, acho que a gente tem que ser honesto. Honesto. Assim, as pessoas... você só tem um CNPJ, só. Estou abrindo a barra com 02, filial. Por quê? Porque é isso. Mas... se eu tiver soluções
soluções que sejam legais ou que eu esteja disposto a pagar o risco, mas eu acho que você não pode vender o errado ou o que tem 0,x% de que você sabe que é errado e aí você vender dizendo que está certo. Então, assim, eu acho que você, como empreendedor, desde quando você for pequeno, você tem que saber onde você quer chegar, o que você quer. E não estou dizendo que é santidade. Não sei se vocês estão entendendo. Não é questão de ser santo, não ser santo, santidade, não é isso. A questão é, a partir do momento que eu vou vender algo para alguém, eu tenho que, no mínimo, ser honesto. Ou na hora que eu for para a internet falar alguma coisa, eu não posso vender aquilo que eu sei que não é verdade, passar, né? Vender ou passar, sem dizer. Então, eu acho que assim, esse ramo de restaurante é muito cruel, é muito complicado. Sim. Assim, porque você tem oportunidades, né? Sim, e é um ramo também muito difícil. Parece que é um ramo fácil de trabalhar, mas é muito difícil. A gente estava falando num podcast anterior aqui que o cara, para ser dono de restaurante, ele tem que saber de contabilidade, financeiro, RH, marketing, logística, operação. É muita coisa. Né? Muita coisa para o cara operar. E é isso aí. E hoje, assim, muita gente se torna dono de restaurante porque você achou, porque acha que dá dinheiro. Né? Aí o cara sabe fazer uma boa comida, né? E ele acha que é só isso. Eu sei fazer uma boa comida, dá dinheiro, eu vou entrar. E aí a gente vê as grandes dificuldades. Eu vou te dar um dado aqui. A ABIA, que é a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, né? Ela deu um dado que nos últimos 12 meses a gente alcançou a marca de alimentação fora do lar de 33%. Ou seja, é uma marca muito agressiva. A alimentação fora do lar eles consideram delivery, takeaway e salão. Ou seja, tudo que não é cozinhado em casa, tudo que não compra no mercado, né? O que você vai para os restaurantes. Então, a gente chegou a 33%. E antes da pandemia, esse número era abaixo de 19%. Né? Ano passado era 23%. A gente saltou de um ano para o outro de 10%. Né? Ou seja, o mercado cresceu agressivamente de alimentação fora do lar. Ou seja, na verdade, só transferiu o que o cara gastava no mercado e está gastando agora no restaurante, porque cada vez mais as pessoas estão sem tempo de cozinhar em casa, a inflação aumentando os preços no mercado, o cara não quer comprar mais porque para fazer compra que ele gastava R$800, agora ele gasta 1.200, né? Enfim. E aí beleza, aí tu, legal, cresceu. Mas por outro lado ela divulgou um outro dado que é o seguinte: nos últimos 12 meses fecharam 200 mil empresas e abriram 70 mil, ou seja, nos últimos 12 meses teve um déficit de 130 mil empresas falindo. E detalhe que ele bota assim, bem grande. Eu estou considerando só empresas não MEI. Ou seja, só do simples para cima. Ou seja, a gente está caindo o número de empresas, mas o mercado está crescendo. Então, logo se conclui que as que estão ficando e estão trabalhando direito estão absorvendo essa demanda. E aí a gente tem a nossa opinião e a gente quer saber a sua. Por que você acha que esse fenômeno está acontecendo no mercado? De muita gente quebrar e o cara bom assumir essa demanda. Vamos lá. Vou começar pelo que você falou, tá? Dono de restaurante, ele tem que saber um pouco de contabilidade, ele tem que saber um pouco de marketing, ele tem que saber um pouco de gestão de pessoa, ele tem que saber um pouco de legislação. Bom, pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, eu acho que o delivery cresceu muito no Brasil, né? Assim, o Brasil é um dos países, acho que tem muito delivery. E muitas pessoas viram na oportunidade de ter um negócio na alimentação achando que era fácil e que dava dinheiro. Só que nem é fácil nem dá dinheiro se não souber fazer conta. Então, acho que por necessidade, muita gente se tornou microempreendedor, pequeno empreendedor. Muita gente por necessidade. Outras porque viram uma oportunidade. Se eu tiver então isso aqui na minha casa, um motoboy vai chegar aqui, vai pegar e vai levar. Outras porque juntou 3 ou 4 pessoas. Vamos abrir um negócio ali? Vamos. Então,
acho que muita coisa se abriu sem pessoas qualificadas, sem pessoas com capital de giro, com pessoas abrindo aquilo para sobreviver, né? Então, ele abria para poder pagar a conta dele. E é o que você falou, às vezes demorou 10 anos para ganhar dinheiro. E aí? Então, vou voltar ao que eu falei no início. O Brasil é um país de empreendedores, mas, infelizmente, sem educação. Então, se aquelas pessoas todas... E graças a Deus, houve uma facilidade em abrir empresa, né? Que antigamente era muito mais difícil. Então, se o Brasil... o brasileiro tem essa de empreendedor nato e você tem essa facilidade, muita gente foi para isso. Mas eu acho que, por falta de preparo mesmo, você abre uma empresa hoje, qualquer dinheiro, e vai faturar R$1.000 e a empresa. Então, assim, eu vejo muito... na minha época de juventude, que você não era nem nascido, assim, você, para abrir um negócio era muito difícil, para você ter um negócio era muito difícil. Eu me lembro que eu ia aos Estados Unidos, num outro negócio que eu tive, e lá era tão fácil abrir empresa, e era tudo tão fácil há 30 anos atrás nos Estados Unidos, e aqui era tão complicado. Mas, assim, hoje você tem... Cara, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser uma besteira, tá? Mas eu vou falar. Eu acho que a internet, ela tem o bem e o mal. Na hora que você vai para as redes sociais e você vê uma porção de gente milionária ganhando dinheiro, tendo um negócio de comida, e eu não vou criticar, é um negócio. Então, assim, outro dia uma pessoa me disse assim, a gente não imaginava que no Rio alguém fizesse tanta entrega com um negócio de comida brasileira de um CNPJ em um restaurante. Porque a gente só vê as pessoas de São Paulo... Eu falei, gente, essas pessoas estão ganhando dinheiro com isso. A internet é um jogo, é dinheiro. E se você não tem educação para discernir o que é verdade e o que é mentira, e você é levado, paga R$50 e você vai ter acesso a isso aqui, cara, desculpa, sabe? Então, assim, eu acho que o maior problema eu vou voltar, assim, sei lá, é um país sem educação, um país onde o povo é muito sofrido, né? E que, assim, ela acredita que monta um negocinho e que vai ficar rico, igual aquele cara que está na internet. 6 meses. Em 6 meses. Então, assim, é difícil para mim, porque as pessoas dizem que eu sou velho, que eu sou muito sincero, que eu sou chato, que eu tô... Mas não é, cara. É que é triste você ver as pessoas sendo enroladas todo dia. A minha mulher é médica, né? Outro dia ela estava me mostrando um artigo sobre um filme, Adolescência, que tá uma série da Netflix. Sim, já ouvi falar muito dessa série aí. Então, e que ela mostrando lá um médico fez um troço bacana, que assim, cara, as pessoas não acordaram que isso é um fato, e porque estão empolgadas com a internet e vai achando que é isso. As pessoas estão parando de raciocinar. Eu acho que o problema é as pessoas estão parando de raciocinar. E esquecendo que ainda existe vida fora da internet, né? E que tem conta para pagar. Não tem algumas. Não. E que você não vai ser aquele cara rico, porque antigamente você não era aquele cara rico, né? Porque o cara aqui está fazendo... Então, assim, eu acho que a gente está num momento complicado para você abrir um negócio aonde você, por falta, às vezes, de emprego, ou de querer empreender, você vai abrindo e você vai fechar muito mais do que vai abrir. E aí, quem é profissional, por isso, quando eu falei no início que eu gosto de olhar para frente, eu não gosto de olhar para trás, nem para os lados, porque aquele cara que está lá na frente, ele já passou por o que eu estou passando. Hoje,
eu como empresário, ontem eu estava falando, eu não quero mais fazer entrega, eu quero ganhar dinheiro com a entrega, eu preciso ter lucro. Não é volume de entrega, é fazer conta e saber que... mas eu na minha área geográfica, nesta semana, estou sendo o primeiro a aumentar os preços. E estou aumentando. Em média 10%, em média, dependendo do produto. Pô, você vai deixar de vender? Cara, eu prefiro deixar de vender um pedaço do que cair ali na frente. Mas você é o primeiro... alguém tem que fazer o primeiro movimento consciente. Se o resto não quiser vir... Deixa eles. Então, assim, eu acho que você tem que... Eu sou de uma geração que, para você ser consultor, você tinha que estudar pra cacete. Tem uns 30 anos de estrada. Hoje o cara compra um curso de R$50 e vira consultor. Não, é mentor, porra. Mentor. Aí você pergunta para aquele mentor assim, o que você já fez na sua vida que deu certo? Pô, enrola uma opção de trouxa todo dia, pô. Isso não dá, né? Não vai dar certo. Então, assim, é legal essa oportunidade que vocês estão me dando, porque eu acho legal poder falar isso. É importante. Poder fazer as pessoas um pouquinho pararem para refletir um pouquinho. Existe um fenômeno que o pessoal fala que está acontecendo aqui. Nunca, parece até o Lula falando, nunca na realidade desse mundo as pessoas tiveram tanto acesso à vida das outras. Só que uma vida que não é real. Né? Uma vida que não é real. E isso tem perturbado a galera jovem. Porque a gente que já tem mais de 40, né? Você também já tem... Eu tenho muito mais de 40. A gente já olha as coisas com maldade, entende. Mas o cara, assim, hoje a geração Z tá de fato acreditando que ele vai ganhar dinheiro rápido, fácil e vai ter a vida perfeita, sabe? Não, o pior é que tá todo mundo milionário, menos ele. Aí dói, né? Às vezes tem funcionário, não, cara, que eu quero trabalhar menos porque eu quero ter qualidade de vida. O cara tem 20 e poucos anos, tá na época de ralar pra fazer alguma coisa na vida. Eu quero ter qualidade de vida. Só que eu falo, quem vai te sustentar, irmão, pra tu ter tua qualidade de vida? Você, pra trabalhar um pouco? Não existe isso. Não existe. Não adianta, tem que trabalhar, a não ser que você seja filho de rico. Aí tudo bem. Herdeiro. Né? Essa é a melhor profissão. Essa daí eu queria ter, essa profissão. O herdeiro dá pra ele fazer isso. Aí vai pra internet, meia dúzia de herdeiro, falar da vida dele linda, maravilhosa, e aí só que tem 1 milhão que se fantasiam de herdeiros. Nossa. E aí o cara da geração olha assim, aluga avião parado pra poder fazer foto. Aí ele fala assim, eu sou um trouxa aqui de atrás. Porra, é brabo. É mesmo, verdade. Não, é pessoal alugando Porsche, cara, pra poder fazer vídeo, sabe? É bizarro. E o cara da geração Z acredita assim, cara, tá errado comigo, sou um trouxa, eu tô trabalhando na CLT lá, eu tenho que ir pra internet ficar milionário também. Enfim, então assim, é um mundo complicado que a gente vive hoje. Mas falando na internet, eu queria te perguntar, lá pro cara da banqueta, cara, uma super dica, cara, o panfleto dono entregando, cara, você cliente, você é especial. Tá aqui o meu rosto. Agora, e hoje, dá uma bala de prata pra gente. Hoje, quando você vai ver o seu portfólio de mídia e você, vou fazer uma semana da receita nova, blá, blá, onde é que você bota suas fichas? Estratégia de atração de clientes. Não, olha só, eu acho que tem uma coisa. Meia página do Globo já não rola mais. Não, já fui anunciante gastronomia. do Globo. Eu sei como é que é. Já assim, eu acho que hoje, cada vez mais no seu quadrado, se eu tivesse que começar um negócio hoje, eu começaria, primeiro, atendendo bem sempre todo o cliente, para que ele voltasse e fosse o meu maior, né, divulgador. Embaixador. O meu maior embaixador de marca. Então, olha, aquele cara ali é bom. Estaria olhando para, vamos falar de delivery, aquele raio de 2 km, 3 km, esquece o resto. A vida está no seu bairro ali, ó. As pessoas às vezes ficam... A gente está aqui na Barra. Se você tiver um negócio bem sucedido com 20 prédios desse, às vezes é muito melhor do que você estar catando cliente em tudo que é lugar. Então, se eu tivesse que falar algo hoje para alguém, depois de todos os erros que eu cometi nesses anos todos e acertos, cuide muito bem do seu cliente, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quer fazer marketing, tem pouco dinheiro? Faz ali, ó, no seu perímetro primário ali, ó, bem ali ao redor de você.
Não tente crescer mais espaço físico. Não, eu quero vender para... Não, atende bem. Se você está no delivery, atende com tempo baixo e ali, pega aquele 1 km ali e fica ali, ó, batendo naquela tecla. Ali tem cliente. É porque a gente às vezes acha que tem pouco cliente, mas tem cliente pra caramba. Sim. Muita coisa. Então, ao invés de olhar pro cara que está lá na frente, bem sucedido, cuida do seu negócio. Agora, cuida, tá? Acho que assim, bala de prata? Bala de prata. Bala de prata. Manda. Não siga quem fica falando para você tirar férias, abandonar o seu negócio sem você ganhar dinheiro. Essa é a bala de prata. Se você abrir o seu negócio, cuide dele. Depois, não adianta dizer, olha, o dono do McDonald's não está na loja dele. Porra, olha o cara que já construiu, deixa de ser imbecil. Entendeu? Pensa no seu negócio. A sua bala de prata é você cuidar muito bem do seu... Ah, mas isso era antigamente. Você está falando como o meu avô. Cara, eu só tenho um negócio. Se eu faturo... eu faturo 50 mil. Eu tenho gerente, tenho estoquista, tenho auxiliar de não sei o quê. Porra, eu abri a primeira unidade em Lisboa. Que eu quero... Então, assim, acho que a bala de prata hoje, com toda honestidade, depois a gente falar de geração Z, geração... se você resolveu abrir um negócio, cuide do seu negócio. Cuide dele com todo carinho, com todo respeito. Entenda que você quis abrir aquele negócio, ninguém te obrigou a abrir nada. E que isso não é Alice no mundo do País das Maravilhas. Que para você ter uma estrutura que lhe capacite a abandonar o seu negócio durante 15 dias, é porque você está ganhando dinheiro e você tem pessoas qualificadas nas posições e que você está pagando essas pessoas o que elas merecem e o que elas fazem com que você tenha tranquilidade para sair do seu negócio. Então, a bala de prata cuide do seu negócio, siga pessoas sérias. Eu sigo muita gente na internet séria. Muita. Eu vou stalkear ele. Mas aquela pessoa que você fala assim, o que esse cara já fez? É de verdade isso? Sim. Ele já fez isso de verdade mesmo? Ou ele é bom vendedor? Porque a gente tem que vender. Né? O cara tem que vender. Mas cuide do seu negócio. Trata ele com carinho. Pega no colo, né? Pega aquele negócio no colo e fala assim, vai crescer. Eu já contei uns 4, 5 cortes aqui, ó. Bota tag de corte aí. Pega esse conteúdo, manda para quem você quiser, quem você achar que é importante no mercado. Porque aqui é Pod RJ, é a iniciativa JJ e Arcofood, nossos grandes parceiros. Por isso que a gente consegue trazer grandes figuras, grandes personalidades do mundo do food service para você, para trazer esse conteúdo brabo, massa para você. E um deles é a Qualimax. A Qualimax é uma grande operadora do mercado food service, é uma grande indústria, ela colabora muito para o crescimento do food service. Sem ela, a gente não teria esses produtos espetaculares para você fazer produtos em muito pouco tempo, produtos de grande qualidade, produtos com CMV baixo, qualidade que atende muito bem a necessidade sua, que consegue gerar para você um ticket médio bom com inovação e consegue te manter padrão. Vai abrir a segunda loja, vai franquear. Padrão é fundamental e a Qualimax, gelatina, pudim, mousse, caldos, tem... Eu estou falando o básico, mas se você entrar no site da Qualimax agora, você vai ver que tem muita coisa legal e a gente está aqui para apoiar vocês. É só na Arcofood, gente. Liga para Arcofood agora. Maravilha. E se você quer eficiência nas suas compras, você precisa entrar no site da Compra Food Service, né? Uma iniciativa da Unilever Solution, e você vai ter um cupom de 20%. Primeira Arcofoods. Você pode botar lá, vai ter descontos em produtos incríveis como Hellmann's, Knorr e outros de muita qualidade. É isso. Falando desse assunto aí, né? Que a gente estava falando, o Cláudio falou uma coisa muito interessante que eu já gostei demais. Que ele falou assim, cara, eu não olho pro lado, eu não olho pro cara que tá atrás, eu olho pro cara que tá lá na frente. Bravo. E cara, isso era o que os donos de restaurante tinham que fazer. Olhar para quem tá na frente, né? Uma coisa que eu vejo muito,
Dono de restaurante adora fazer grupinho no WhatsApp. Tudo é grupinho. Tem um grupinho, dono não sei o quê, dono não sei o quê. Grupinho. E eu acho até bacana esse grupo para ter uma troca, porque no passado, na minha época de JK, os donos de restaurante, se fossem concorrentes, era um inimigo do outro, filho. Tu falava de um, outro, não, isso aí é uma porcaria. Enfim, era... E aí os caras aqui do Rio de Janeiro já começaram a pegar, né, seguir o mercado de São Paulo, onde os donos se unem, né? Só que o carioca avacalha tudo, né? Aqui, o pessoal... agora vou me cancelar que eu vou falar agora, hein? Vou me cancelar, mas eu vou falar, não quero nem saber. Eu sou polêmico mesmo. Vou falar. Os caras pegam um grupinho, primeiro, pra se lastimar. Aí vamos lá. O iFood aí tá ruim pra vocês também? Não tá tocando? Aí o outro vem, não, tá uma merda, que não sei o quê. E... aí começa aquela chuva de lastimação. Só aquela onda negativa, sabe? Só os caras que... Você só scrollando, meu cara, Deus, cadê o conteúdo? Se tem uma coisa que eu aprendi com meus pais é isso. Minha mãe falava assim pra mim, cara, olha pra um cara que só reclama de tudo. Ele é um derrotado. E é mesmo assim, o cara que reclama de tudo, que só vive reclamando as coisas ruins da vida, esse cara é um derrotado. Ó céu, ó vida. Então, cara, aí o pessoal pega esse grupinho e usa pra Muro das Lamentações. Aí começa. E pra falar mal dos outros. Ô, Jesus. Né? Não, e o pior, e aí o cara, ele vai ali pedir dica pro cara que tá muito pior que ele. Ô, Jesus. Entendeu? Então, assim, cara, você vai ali... quem tá nesse grupinho aqui? Porra, tá o cara que é igual a mim, o cara que fatura menos que... Mano, o cara tem que olhar pra frente. Eu vou olhar, copiar o que o Outback tá fazendo, o que o McDonald's tá fazendo, o que o Cláudio do Formigueiro, que tá anos na minha frente, tá fazendo. Eu acho que é isso, cara, sabe? Pega a visão aí, gente. Vou dar um em cima do que você falou aqui, só pra você pegar... não, fala aí. Vai, jogador. Em cima do que você falou, tá? Esse negócio de, porra, o meu iFood hoje tá ruim, o que eu faço? Uma vez, e olhar pra frente, você falou Outback, não sei o quê, McDonald's. E uma vez, assim, quando a venda tá ruim, eu fico irritado, óbvio. Lógico. Porque pra mim dinheiro é dinheiro, não é ego. Dinheiro é grana, bufunfa. Entrar. Então tem que entrar. Porque sair, sai fácil. Mas ele precisa entrar. Então, assim, uma vez eu estava triste, né? Que estava ruim a venda. Eu tinha uma semana de venda ruim. Eu falei, cara... Aí eu fui para casa. Aí fui olhar a página do McDonald's. Eu falei, porra, se esses caras vendem, eles têm que ter alguma coisa aqui que venda. Pelo amor de Deus. Porque eu não ia olhar para os meus concorrentes do bairro, da freguesia, isso não me interessava. Porque se estava ruim para mim, com certeza estava ruim para eles. É aquela pergunta idiota. Tá bom para você? Porra, tá ruim para mim, que sou o líder. Imagina pro cara que tá abaixo, vai estar péssimo. Então não vou perder meu tempo. Aí eu falei, vou olhar um McDonald's. Aí tinha lá um negócio assim, né? Pague 2 pelo preço de 1. Aí eu falei assim, pô, um troço interessante. Aí pensei, falei, vou criar um troço desse. Aí cheguei no dia seguinte lá no Formigueiro. Falei, o que vocês acham de vender 2? Não vai dar certo, porque a comida brasileira não é sanduíche. Sanduíche você compra 2, não sei o quê. Aí falei para uma pessoa que é consultor de delivery também na época. Também não vai dar certo isso aí. Não, esquece isso aí que não vai dar certo. Aí eu falei, adoro isso. Aqui tem jogo. Que tem jogo. Quando todo mundo fala que não vai dar certo. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Brasileiro come arroz, feijão e uma proteína. Então vamos criar 7 pratos de arroz, feijão e uma proteína. Muito barato. E aí compra 2 e é quase 1, né? Mas compra 2 e paga 1. Quase, mas paga 1. Mas igual o McDonald's. E dei opção. Cara, foi case no iFood, foi case em tudo que é lugar, porque o troço explodiu de vender. E a Uni não vendia barato. O prato era barato porque era arroz, feijão e uma proteína. Aí você botava adicional disso. E era, compra 2 e virou case no iFood, case para todo mundo. Esse cara que é consultor de delivery, que na época falou que ia dar errado, hoje ele cita isso nas aulas dele, falou assim, teve um maluco. Porque olha para frente, cara. Olha para frente, olha para o McDonald's. Olha para o Outback. Olha para o Coco Bambu.
Comida do Coco Bambu horrorosa. Ó. Horrível. A minha é muito melhor. Então, quem fatura mais? Fala aí pra mim. Scott vai ficar legal. Scott vai ficar legal. Então, pô, fala sério aí. Agora sim, hein? Pega a visão. Se você tá reclamando, tá achando que tá ruim, duas. Primeira, vai pro sinal, vai panfletar, vai falar com o seu cliente. E segunda, vai olhar quem tá fazendo o jogo correto. Que você vai mudar bastante a sua situação aí. Vamos aprender com os melhores. Impressionante. Cara, esse bate-papo tá bom. Já tem 1h16, era pra ser 1 hora. Show de bola. Mas vamos lá pra... Dá pra mais um tema aqui. Hoje, uma outra grande dificuldade de mercado é o controle do CMV do restaurante ali, né? Porque o cara, ele faz um cálculo, aquele cálculo dele de padaria que o pessoal chama, né? Então, fiz meu CMV aqui, tá 33%, né? Só que ele não sabe que existe outras coisas que às vezes fogem do controle dele, como roubo, desperdício, né? Mercadoria sendo empatada, ele não faz essa conta, que ele tem um prato que ele comprou coisa, só que não vende nada, e aquilo ali... E aí, Cláudio, o que você aconselha hoje pro cara que é pequeno, né? Ele fazer para diminuir esse problema. Talvez ele não vai conseguir fazer perfeito, né? Como alguns restaurantes fazem. Faz ali um controle, meta de CMV, né? Enfim, tem uns caras que conseguem de fato controlar muito bem isso. A gente já entrevistou restaurantes aqui que mostraram exemplos bem bacanas, que o cara controla semanalmente ali o CMV dele e tal. E eu sei que para um cara, para uma pizzaria de bairro, para uma hamburgueria, é muito complicado isso. Mas o que você falaria para esse cara para ajudar ele nesse processo? Então, primeiro para ele entender o que é CMV, né? Porque isso virou uma... Assim, CMV é a palavra da moda. Sim. O cara é CEO, que não sabe nem o que é CEO. Se perguntar o que é CEO, ele não sabe. Ele não é dono. Ele é CEO. Aí você vai, mas você sabe o que é CEO? Sei não, mas é CEO. Todo mundo é CEO. Eu também sou CEO, pô. Eu criei ontem... CFO, CEO, CMO, CTO, eu sou dono mesmo. Pronto. Enfim, primeiro entender o que é CMV. Segundo, o cara que é pequeno, eu acho que quanto menor o cardápio dele, quanto mais ele souber utilizar, vamos dizer assim, essa linguiça calabresa, eu uso ela em várias coisas, então quanto menos produto ele tiver, né, assim, cada proteína, quanto mais ele tirar daquela proteína, por exemplo, filé de frango, você faz um filé de frango crocante, você faz uma tirinha de frango acebolada, você faz um parmegiana, você faz N coisas com um filé de frango. Então, quanto mais simples for a cozinha dele, a operação dele, mais fácil será o controle. Agora, uma coisa que eu vou aconselhar que eu não fiz, tá? E que foi um grande erro meu. Desde que for pequenininho, controla. Faz ficha técnica. Eu não sei fazer ficha técnica. Tá bom, então vamos lá. Você é a cozinheira, eu tenho meu negócio, eu sou a cozinheira. Então você vai lá e anota, olha, para fazer isso aqui eu gastei tanto de sal, tanto de açúcar, tanto de não sei o que, tanto. Porciona, aprende a porcionar. Quando você vai vender, né, brigadeiro, você faz aquele brigadeiro daquela bolinha, então pesa aquilo, compra aquela balancinha branquinha, barata, e ao invés da bolinha, fazer a bolinha daquele tamanho, pesa aquela que a sua mão faz fácil e vê quanto pesa. Então, eu acho que assim, o controle desde o início, controle básico mesmo, controle bobo. No caderninho, faz no caderninho. Não precisa ter computador, não precisa saber mexer em Excel. Não precisa saber mexer em Excel, cara. Faz no caderninho, anota, soma. Tem muita gente que é bom em matemática, às vezes tem facilidade em matemática e é péssimo em Excel, enfim. Então faz à mão. Mas quanto menos produto você tiver, você vai ter menos perda. Quanto mais você utilizar aquele produto, mais uso você der para ele, mais você vai ganhar com ele. Faz um soufflé de alguma coisa do legume.
Enfim, mas tudo muito... Ah, eu quero ter 10 pratos. Tá bom, eu vou saber na ponta da unha quanto me custam aqueles 10 pratos. Eu acho que, assim, as pessoas têm, às vezes por não saberem, ou às vezes por saber fazer essa conta de português, como por 10 e vendo por 20, achar que vai ganhar dinheiro com isso, não vai. Mas se você, no mínimo, usar 20 produtos e controlar esses 20 produtos, você, no básico, você já vai pegar onde você está perdendo dinheiro ou ganhando. Agora, para controlar o CMV de verdade, dá trabalho. Dá trabalho. Porque aí você vai ter que ver o que você perdeu. Você vai comprar uma carne, vai tirar aquela pele, vai tirar o sebo, vai tirar sei lá o quê, e aquilo perdeu. Então você vai ter que saber quanto ela custa. Porque as pessoas falam isso como se fosse muito fácil, e não é fácil fazer. É muito difícil. Mas quanto mais enxuto for o seu cardápio, mais fácil vai ser. Então começa com menos coisa. Faz lá, olha, eu gastei tanto para fazer esse prato. Quantas porções deram? Já sabe mais ou menos quanto custa. Mas, assim, as pessoas têm preguiça de fazer isso. E aí a preguiça nesse aspecto, ela é muito ruim. Sim. Eu, por exemplo, estou brigando todo dia pro meu CMV cair. Ele está em 34, porque a embalagem pesa pra caramba. E às vezes a pessoa acha, não, a embalagem. Porra, no delivery, a embalagem. Eu tenho prato que a comida é mais barata que a embalagem. Então você tem que... Todos os meus pratos têm CMV, todos. É tudo automatizado, aumentou Cacau. a proteína, vai aparecer lá, ou aumentou, vai automatizando e vai... Mas, cara, olha a estrutura que eu tenho. Né? Você tem gente para mexer isso, você tem gente para alimentar isso. Então, se você não tem gente para mexer, vai no caderninho, mas anota. Em vez de olhar muito a sofisticação, relatórios, não sei o quê, assume que tem dificuldade de usar computador, assume que é difícil, assume que 80% da população que tem restaurante, você acha que não tem conhecimento disso? Restaurante, quando eu digo um independente, né? Eu acho até mais. Até mais. Eu ia dizer mais, mas eu achei que vocês fossem brigar comigo. Não, até mais. Vamos no Pareto, né? No 80-20. Vamos no 80-20, vamos no Pareto. Já começa por que você falou. Até hoje tem muito restaurante que não sabe o que é CMV. Ele fala, ele acha que sabe, e também fica com vergonha de dizer que não sabe. Se eu falar para ele, perguntar para ele o que é de fato o CMV, ele não vai me responder corretamente, eu sei disso. Também ratear um custo fixo, acrescentar, né? Tem umas coisas que são complicadas. E entender que ele acha... Muitos têm a ilusão que CMV é o seguinte, quanto é que custa ali os insumos dele, né? Ele não entende que tem toda aquela questão de estoque, de que sobrou, de que faltou do final do mês, enfim, é muito mais complexo. E de fato, para um cara que igual a gente entrevistou uma dona de restaurante aqui que veio antes de você, que ela era economista, então para ela fica muito mais fácil. A mulher é economista, manja bem de matemática, manja bem de projeção, aí ela faz média ponderada para poder ver alguns pratos, ou seja, pô, não dá para me exigir isso do cara que dá uma hamburgueria, né? Então, assim, eu acho que o que você falou é se debruçar mais, né? Eu fui em uma palestra de um cara de contabilidade, e aí um grande erro das palestras de contabilidade que eu vejo de restaurante é isso. O cara começa a chegar e falar um monte de termo técnico, não sei o quê, e eu vejo que os restaurantes estão voando. E aí eu fui numa, que foi até um evento, se eu não me engano, foi a Bia Fraga que organizou lá na Baixada, e o cara entrou e falou assim, ele foi bem simples, falou assim, cara, você que ainda está começando, só a dica que eu te dou, olha o seu extrato bancário todos os dias, linha por linha. Se você fizer isso, já você vai fazer uma grande transformação no seu negócio. Só isso, né? Você confere as linhas de financeiro e confere aquele extrato também do cartão de crédito, onde tem cada tarifa que você pagou, né? E aí... E de fato, isso é transformador pro cara pequeno, porque ele vai entender um monte de coisas ali que ele não tá olhando e ele tem que olhar todo dia. Se ele não tem um cara para cuidar do financeiro dele, ele, como pequeno empresário, ele tem que olhar aquilo todos os dias e olhar linha a linha. Senão ele vai tomar prejuízo. Se não sabe ainda fazer CMV, tem uma coisa que antes.
quanto eu estou comprando e quanto eu estou vendendo. Exatamente. Né? Assim, vai no caderninho, vendi hoje 1.000, comprei 200, vendi 1.000, comprei 500. E faz a conta do final do mês. Faz a conta, vai esse final do mês, vai ali semanal e fala, olha, deu tantos por cento, então, olha, estou gastando tantos Tem até por um nome cento. para isso, eles dão um nome. CMC, É. custa mercadoria comprada. E que é mais fácil do que administrar o CMV. Então, vai ali e vai no caderninho ali, olha. Porque, assim, é a primeira maneira de você controlar, mas você tem que controlar de algum jeito, cara. Potência não é nada sem controle. Então, assim, é o que você falou, tem roubo, tem perda, tem uma série de coisas que são realidades da vida. Sim. Cláudio, pra gente finalizar, que a gente já estourou bastante o tempo, hoje o Formigueiro é um sucesso, né? E sem ir no teu restaurante, sem olhar seus números, eu já me arrisco a dizer que você tem uma boa recorrência. Porque é isso que faz o... Eu percebi através de dados, não porque ninguém me falou, mas olhando dados aqui, que eu tenho o privilégio de olhar dados, porque hoje eu tenho mais de 1.000 clientes na minha plataforma, então eu consigo analisar o movimento e eu percebi que os clientes que mais têm performance é aquele cuja o índice de recorrência nos últimos 30 dias é maior. Né? E eu, sem ir no teu restaurante, eu já sei que você tem uma boa recorrência pelos dados. E aí eu te faço uma pergunta. Qual seria... Primeira coisa, se é verdade que você tem recorrência, né? Eu arrisquei, mas eu por estatística, eu acredito que seja. Mas, e se você tiver uma boa recorrência, qual é o seu pilar principal para essa recorrência? Tem uma boa recorrência, né? Assim, 35%, eu acho que na comida brasileira... Tá ótimo. Os meus top 30, eles estão acima de 33%. São os caras que mais vendem. Eu acho que é uma boa recorrência. Principal pilar, apesar às vezes do cliente da gente ter problema, mas todo dia a gente acorda, a gente vai trabalhar e a gente quer entregar o melhor para o cliente. Em termos de qualidade, em termos de tempo, em termos de tudo isso. Não tem nada diferente disso. E a gente não tem, graças a Deus, a ideia de enrolar cliente. Então, assim, problema você tem? Claro que tem. Cara, quando você faz 600, 700 entregas num dia, como é que você não vai ter problema? Uma coisa que a gente fez que é legal, Rafael, é que assim, agora os nossos motoboys só saem com 2 entregas, tá? Porque a gente chegou à conclusão, antes saía com 3. Que a terceira era sempre penalizada. Prejudicado. Então agora só sai com 2. Cada passo que você dá em prol do cliente, às vezes seu time não gosta. Mas, cara, a gente acorda pensando no cliente. A gente quer entregar para o cliente. A gente briga pelo cliente. A gente melhora a embalagem. E acho que no final ele percebe, né? Pô, sei lá, ontem um amigo meu do Acre me mandou uma mensagem que eu falei, que é isso? Aí tinha uma loja nossa, ele falou assim, cara, vocês têm 73 mil avaliações no iFood. Eu falei, tá, nem eu sabia o que era. A gente tem cliente que compra 800 pedidos, sabe? Legal, hein? Bacana. E volto a dizer, trabalhar comida brasileira é difícil, tá? Trabalhar com arroz e feijão é difícil, porque você tem que vender por um preço que o teu ticket médio não é o ticket médio de pizza. Meu ticket médio é R$ 62, então o ticket médio mais baixo. Não é ticket médio de comida japonesa, mas você tem que entregar como se fosse o ticket médio de comida japonesa. Ticket médio de R$200. Aí você vai entregar, às vezes, 40. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cuide do seu cliente, mas com muito carinho. Muito carinho, sabe? Eu tenho o maior orgulho de dizer... A gente nunca teve uma reclamação do nosso Parmegiana. Ah, por quê? Porque desde o primeiro dia eu falei, olha, eu comprei uma salamandra, não sabia nem o que era salamandra, mas me disseram que aquilo era adequado para fazer aquilo.
E todo o nosso parmegiano, ele vai na salamandra. É queijo derretido. É o molho de tomate feito na casa. Cara, incrível. A gente já ouviu isso aqui algumas vezes, né? Cara, a gente entrevistou grandes donos de restaurante e os grandes mesmo, quando a gente faz a pergunta e eles responderam a mesma coisa que você, que é atender de forma sincera e genuína, de fato, o cliente querendo dar o melhor pra ele. Então, tipo assim, eu acho que essa é a chave da parada, né, cara? Às vezes a pessoa está preocupada se ele vai reconhecer ou não. Isso o tempo vai dizer. Sim. O fato é você querer genuinamente dar o melhor pro cliente. Isso é sensacional, cara. E é tipo assim, é uma característica de quem tem sucesso. Empreendedor, o dinheiro é consequência. Às vezes, isso eu li outro dia no livro, enfim. Achei muito legal isso, tá? O dono quer o dinheiro. O empreendedor, o dinheiro é consequência. Cara, isso é tão profundo. Eu espero que as pessoas escutem isso, mas com uma profundidade que você falou. Que é difícil, né? As palavras não traduzem a verdade que está aí dentro dessa Senhoras e senhores, esse conteúdo é gratuito, né? Acho que a gente vai cobrar isso aqui, cara. Vamos cobrar. A gente tem que cobrar isso. Vamos cobrar em dólar, $1. Não vou cobrar não, vai ser de graça. Cláudio, cara, muito obrigado. Tenho certeza que esse papo que a gente bateu aqui vai ajudar muito dono de restaurante. Eu gostei bastante desse bate-papo, né? Não tem como não gostar. Tenho certeza que esse conteúdo central aqui vai ajudar muita gente, né? E isso que é o intuito do Pod RJ, é de fato a gente mudar a vida de donos de restaurante, assim como a gente faz com o JJ Summit, que a gente consegue mudar a vida das pessoas, o cara chega lá desmotivado, né? E muita gente se motiva aqui com o podcast, a gente recebe muitas mensagens de pessoas que estavam desanimadas, escutou um podcast e falou assim, cara, eu me vi na história desse cara, agora eu decidi que eu vou voltar, enfim. Então, obrigado de coração você ter vindo. Eu sei que o tempo do empresário, do empreendedor, ele é muito escasso e você topou vir aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado aí, cara. Eu que agradeço a vocês, enfim, a Pod RJ e você, porque eu acho que esse tempinho que a gente está aqui, 1h33, sei lá, enfim. Esse tempinho que a gente está aqui, se a gente conseguir ajudar, sei lá, 10 pessoas, já valeu bastante, cara. O brasileiro, ele é empreendedor nato. O problema é que ele não tem educação. Volto a dizer, uma vez eu disse isso para uma fiscal da vigilância, ela não gostou. Eu falei que a culpa era do patrão dela, de algumas coisas, né? Ela ficou me olhando, eu falei, não, o prefeito, pô, a escola. Então, assim, eu acho que se conseguir ajudar as pessoas, estou muito feliz. Que acho que a gente chega numa idade que é o que você falou, concorrência, pelo amor de Deus, gente. Você troca uma ideia, um ajuda o outro. A minha operação está sempre aberta, as pessoas vão lá e eu mostro. Eu já tive concorrente que comprava final do dia para saber quantas entregas eu fazia. Ele já faliu há tanto tempo, eu continuo lá. Então não é a pessoa ir dentro e eu mostrar o formigueiro, que nem aconteceu ontem, 30 empresários, receber 30 empresários. Cara, se eles aprenderam, se eu conseguir ajudar, se a gente conseguiu trocar, porque quem opera sou eu. O carinho com o cliente, quem está levando sou eu. Né? Desculpa a palavra, o tesão de estar ali todo dia é meu. Eu não, adoro tirar férias, mas para tirar férias eu preciso ganhar dinheiro. Para eu ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar. Então, assim, são coisas que infelizmente, é assim que funciona. Então, se eu conseguir ajudar alguém, se a gente conseguiu, através desse podcast, fazer com que apenas as pessoas parem, que nem num outro evento, que a pessoa, olha, você me deu um tapa na cara. Eu falei, que legal, pô, eu nem encostei na sua mão, dei um tapa na cara. Então, não, porque a gente está tão perdido ouvindo só os sucessos da internet e a gente para, às vezes, de pensar no básico, que é fazer uma continha. Então, se ajudou, show de bola. Tamo junto. É isso que acho que a gente valeu. Valeu muito o convite de vocês. Então, assim encerramos o nosso Pod RJ com essa fera, Cláudio do Formigueiro. Pessoal, compartilha esse canal aqui com teu amigo, manda esse episódio para aquele cara que você sabe que precisa, que aproveita que é um conteúdo totalmente gratuito. Pô, e se inscreve no canal aí, cara, não custa nada. Vai, se inscreve aí. Legal. Valeu. Tchau. Tchau.